Ainda no tema ali da parada gay, das pautas defendidas, o respeito, a igualdade e todas as outras bandeiras, né? A gente vê que às vezes o pessoal que é mais conservador, o pessoal que não participa, às vezes entra em atrito com o pessoal que participa, por entender que às vezes existem também alguns excessos do pessoal que frequenta por alguns protestos, a maneira de se expressar. Igual a gente viu algumas vezes lá, pessoas com crucifixos, né, alguns fazendo alguns atos que não deveriam, porque se parte do princípio que, lógico, tem que pedir, um lado tem que respeitar o outro, né, independentemente do... Mas assim, às vezes pedir respeito numa festa como aquela ali e também num ato político, não acha que às vezes esses excessos acabam atrapalhando no levantar a bandeira para que aquele pessoal que tem uma mente mais fechada, que está do outro lado, que não está nem aí para a pauta, ou certo preconceito, isso não acaba ainda criando uma barreira maior? Quem não quer conversar, não conversa. Uhum. Acho que, né, esse é o ponto. Se esse pessoal, né, que é um pessoal que não é nem só conservador, é reacionário, não quer conversar com a gente, não adianta, eles não vão conversar com a gente. Eles têm, inclusive, o direito de não quererem conversar. O direito deles não quererem conversar. Mas eles não vão conversar. A gente pode estar rezando o terço, fazer o momento de rezar o terço na Avenida Paulista em memória às vidas, eles não vão querer conversar. Então, quem não quer conversar, não conversa. E a gente também tem que entender que, assim, as pessoas têm diversas religiosidades. Sim, sim. E diversas visões de mundo. E as pessoas vão expressar isso. Nem sempre são as visões que eu, Jonas, tenho e concordo. Mas não significa que não é uma visão de mundo. Não significa que não é uma verdade, né? E às vezes é importante que a gente provoque algumas coisas, porque também fomos provocados, né? Mas aí, então, sabe, é nesse sentido, assim, é um caminho ardiloso, né? É um caminho às vezes até espinhento, e a gente tem que saber o limite da agressão, porque há um limite na agressão. Mas a gente tem que partir do princípio de que as pessoas têm diversas visões, né? De que se a gente coloca 5 milhões de pessoas na Avenida Paulista, a gente está tendo 5 milhões de visões de mundo. Uhum. Não é uma visão de mundo, é 5 milhões. Não é nem 5 visões, é 5 milhões de visões de mundo. Uhum. E são 5 milhões de possibilidades de atitudes. E aí, alguns grupos discordam, alguns grupos concordam, né? Quando a gente fala de um evento tão grande, até mesmo dentro da própria Marcha para Jesus. Uhum. Dentro da Marcha para Jesus vão católicos e evangélicos, que têm visões de mundo muito diferentes. E um não está mais certo do que o outro. Uhum. São visões de mundo. Então, alguns vão ir na Marcha para Jesus com a Virgem Maria. Uhum. Outros vão com a harpa cristã. Uhum. Né? Alguns vão dizer assim, não, mas dizer que a Virgem Maria é a rainha do céu e da terra é uma blasfêmia. Outros vão dizer, não, é uma possibilidade. Uhum. Né? E são visões de mundo específicas que cada uma das pessoas tem. Então, se a gente coloca 5 milhões de pessoas na Marcha para Jesus, são 5 milhões de pessoas diferentes, são 5 milhões de possibilidades de visões de mundo. Na parada LGBT também. Uhum. Mas sim, eu ainda acho que esse sentido ali são 5 milhões de maneiras de ver o mundo, 5 milhões são experiências diferentes, às vezes pessoas até que estão machucadas por sofrerem preconceito constante, tudo, eu entendo isso e eu acho que não é certo de forma alguma você discriminar uma pessoa por causa de orientação de gênero. Eu acho que não é certo de forma alguma, mas quando faz esse tipo de provocação, eu acho que às vezes passa um pouco do ponto e isso não colabora, mesmo que o outro lado não queira conversar. Mas assim, quando se mexe numa questão igual religiosa, que foi um caso que chamou bastante atenção ali, que é aquele que pegaram os crucifixos, começaram a fazer, enfiar em um orifício e essas coisas assim que
não é legal nem naquele tipo de ambiente e em ambiente nenhum, né? Como não é legal o que fizeram lá, o cara tá com um casal, tá ali, o cara chegar do nada, pegar a lâmpada e fazer esse tipo de coisa, né? Mas assim, não seria, às vezes, tem protestos ali que a gente vê na parada gay, assim, que te faz refletir, mas sem ofender.